Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós conversamos nesse momento com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Boa semana para nós. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. A gente vai falar com o Fausto sobre os juros e a autonomia do Banco Central. Esse assunto que está em destaque no noticiário econômico desde a semana passada, quando o presidente Lula criticou a decisão do Comitê de Política Econômica do Banco Central, o Copom, em manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Ontem, por exemplo, a ex-presidenta Dilma Rousseff também criticou as taxas de juros que são praticadas pelo BC na gestão do presidente da instituição, o Roberto Campos Neto. Segundo a Dilma, os juros de 13,75% determinados pelo banco irão atrapalhar o desenvolvimento econômico do país. Já o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse ontem, numa entrevista à CNN, que as decisões que a entidade tem tomado de elevar e manter os juros em patamares altos são corretos. E aí ele retoma aquela historinha. O que tem que ser feito, segundo ele, é combater a inflação, que continua bastante acima da meta e prejudica a todos, tira o poder de compra das pessoas, diminui o valor do salário e desorganiza a economia. Palavras do Banco Central, do Henrique Meirelles. Fausto, como é que você avalia essa disputa de narrativas que tem sido colocada na imprensa desde as críticas do presidente Lula? Bem, Rafael, primeiro eu acho que é importante a gente colocar que o presidente Lula recolocou o debate da questão dos juros no Brasil. Isso acho que é o primeiro dado. E recolocou um conjunto de economistas, jornalistas aí da economia, a sociedade de novo para discutir o problema dos juros e, afinal de contas, quem paga essa conta, qual o tamanho dessa conta. Eu acho que isso tudo é bastante importante, bastante significativo para o momento em que a gente está analisando e está recolocando, né, a economia nos trilhos e colocando o Brasil num outro projeto de desenvolvimento. O debate de autonomia do Banco Central, vamos lembrar, foi feito logo em seguida, ali, né, um pouco depois do golpe, logo depois da eleição do Bolsonaro, e é uma defesa do mercado há muito tempo. De alguma forma, o mercado sempre trabalhou com esta ideia de que o Banco Central deveria ser autônomo, colocando alguns aí dos seus economistas para que de alguma forma controlasse toda essa questão. Quando o debate da autonomia do Banco Central, é sempre bom lembrar que a própria lei, né, que formulou a autonomia do Banco Central definiu que é papel do Banco Central proteger a moeda, ou seja, lidar com as questões da inflação, mas também garantir o crescimento econômico e a busca do pleno emprego. Eu chamo sempre a atenção disso, porque de alguma forma a gente precisa trazer para o debate do papel do Banco Central não só o controle da inflação, mas também a questão aí do crescimento econômico e da geração de emprego, que é algo que o presidente Lula vem falando há todo o tempo. Para o conjunto de quem nos ouve, né, quem nos assiste, por que a questão dos juros é importante, né, nessa discussão de crescimento? Porque quanto maior os juros, menos recursos você tem circulando na economia, mais recursos você direciona para o mercado financeiro e a economia real ela tende a crescer menos. Inclusive, essa é a aposta do próprio Banco Central para reduzir ainda mais a inflação, porque quando a economia menos cresce, a tendência da inflação é crescer menos. Agora, é importante para a gente olhar no atual cenário, eu acho que essa talvez seja a grande discussão hoje, afinal de contas, qual que é o patamar de equilíbrio aí da inflação? Porque pós-pandemia e com guerra da Ucrânia, a gente tem um patamar de inflação muito diferente do que a gente tinha antes, não só no Brasil, mas no mundo. E é bastante irreal a meta de inflação definida do 3,25% como centro da meta. E isso acaba também colocando ali o próprio Banco Central atrás de uma inflação que dificilmente será atingida. A outra questão, que acho que nós precisamos olhar com bastante destaque, é, afinal de contas, qual a eficácia dos juros para baixar ainda mais a inflação. No caso que, uma vez que a inflação no mundo, hoje, ela está, de certo modo, ancorada em preços de alimentos de um lado e preço de combustíveis no outro. Se você não mexer na política de preços da Petrobras, se você não reorganizar o processo de produção e de alimentos no Brasil e também de realocação aí de estoques, você não vai enfrentar de fato as causas principais da inflação, ou seja, os juros acabam atacando a inflação de consumo, quando no Brasil, de fato, nós temos hoje uma inflação
vinculada à produção, ou seja, uma inflação aí de produção. São coisas diferentes. Esse debate é bom que apareça, é bom que esteja colocado e, de certo modo, ajuda a gente a ir compreendendo como que as disputas dos diversos setores econômicos estão colocadas nesse embate que a gente está assistindo entre Banco Central e governo federal. E aí, quando a gente começou aqui a nossa conversa, eu citei a ex-presidenta Dilma Rousseff criticando esse patamar de juros e também citei o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. E aí ele coloca como argumento que a inflação acima ou alta prejudica a todos, tira poder de compra das pessoas, tira valor de salário e desorganiza a economia. Mas não é isso que a gente está vivendo hoje, com esses juros nesse patamar, Fausto? Então, Rafael, a inflação não é boa para ninguém. Acho que todos nós concordamos com isso, né? A inflação, ela realmente corrói o poder de compra dos mais pobres, em especial dos mais pobres. Ela, de certo modo, ela coloca uma série de questões aí para a economia em geral. Ela tira a expectativa de futuro e etc. O problema é, primeiro, considerar o que nós entendemos como inflação alta. Até que ponto você está trabalhando com uma inflação na casa entre 5% e 6%, num atual contexto internacional, nós estamos trabalhando com uma ideia de uma inflação alta, uma vez que o Brasil, em poucos momentos da sua história, inclusive, teve uma inflação girando na casa dos 3%. A outra questão que eu acho que nós temos que olhar com bastante atenção é que existe também um outro argumento que se fala muito, que é a questão que o nosso problema hoje é um problema fiscal, ou seja, o Banco Central, por exemplo, desde que o governo Lula assumiu, tem tentado enfatizar muito mais vezes do que aconteceu no próprio governo Bolsonaro a questão do problema fiscal, como se no governo Bolsonaro não tivesse programa fiscal, quando na verdade o que a gente assistiu, que ao longo de todo o governo Bolsonaro, por exemplo, nós não tivemos superávit primário, foi ter superávit primário só agora em 2022. Então a questão fiscal é colocada pelo Banco Central como o grande problema ali do governo Lula, uma vez que o governo Lula nem começou ainda, né? Então, se você pegar as últimas duas atas aí do Copom, você vai ver que ele fala sobre a questão fiscal mais de 14 vezes, né? Quando, na verdade, lá nas atas anteriores do Bolsonaro, em algumas sequer chegava a falar 2, 3, 4 vezes. É como se o problema fiscal não fosse fato. E aí não é bem verdade, até porque o governo Bolsonaro abriu as porteiras e boa parte dos problemas fiscais que a gente tem hoje está vinculado ao problema criado ali no governo Bolsonaro. Então, esse debate da questão fiscal para nós também é bastante importante, bastante significativo. E é interessante, né, porque o Brasil hoje tem uma questão, um quadro fiscal comparado com os anos anteriores melhor do que estava, e aí você reafatiza isso de um lado. O Brasil hoje tem uma taxa de endividamento da ordem aí de 73,5% do PIB, que comparado com outros países é muito aquém, né? Ou seja, é muito menor, por exemplo, como Estados Unidos, Japão, a maior parte dos países da Europa, ou seja, o Brasil tem uma taxa de endividamento ainda bastante menor, e o endividamento basicamente para dentro, né? O nosso problema de dívida é um problema de dívida interna e não um problema de dívida externa, que também diferencia o Brasil. O Brasil tem hoje caminha para ter superávit primário. Acho que nós temos uma série de questões colocadas ali que o próprio argumento da questão fiscal está mal colocado e que também precisa ser melhor debatido. Então, quando a gente vai olhando tudo isso, a gente vai vendo que você tem de um lado um novo governo que precisa sim puxar o crescimento econômico e de outro o Banco Central que puxa o freio de mão a partir das taxas de juros. Então esse embate que a gente está assistindo, ele não é bom para ninguém, e aí coloca em questão a própria discussão sobre o Banco Central Autônomo, uma vez que o atual presidente, vamos lembrar, foi indicado pelo governo anterior e de certo modo está articulado com a política econômica do governo anterior e não dialoga de fato com a nova política eleita aí, com a política econômica que foi escolhida pela maior parte da população nas últimas eleições. Agora, Fausto, quando você diz que essa disputa prejudica todo mundo, não, tem uma pequena parcela da população brasileira que gosta muito desse tipo de disputa, né? Os rentistas, aqueles que não fazem nada, colocam apenas o dinheiro para render no banco, esses gostam dessa taxa de juros tão alta, né? Sem dúvida, né? A taxa de juros alta, ela beneficia alguns setores muito específicos, né? Em especial os mais ricos, em especial aquele que de fato não coloca aí o seu recurso para
fazer girar na economia. Ou seja, o capital financeiro, de alguma forma, ele acaba sendo privilegiado quando essa taxa de juros fica muito alta. Só para você ter uma ideia, Rafael, no ano passado nós gastamos quase 600 bilhões na conta de juros, e o próprio crescimento da dívida pública, né, que é um argumento que se usa muito, afinal de contas, a nossa dívida pública está crescendo, e isso é uma causa aí dos nossos problemas fiscais, e etc, etc. Bem, a dívida pública ela cresceu por conta da própria alta de juros. E quando você vai olhar na questão fiscal, não só a questão do superávit primário, mas nós tivemos lá o déficit nominal, ou seja, o Brasil gastou mais do que arrecadou, mas isso aconteceu e teve alta nisso por conta da taxa de juros, por conta do crescimento de juros. É bom lembrar, né, Rafael, que o Brasil já está hoje como o país com a maior taxa de juros real do mundo, porque aconteceu um fenômeno importante. Quando essa taxa de juros chegou aí aos 13,25, ela estava naquele movimento de ascensão da inflação. A inflação chegou a passar da casa dos 2 dígitos, passar dos 10%. Hoje a inflação está abaixo dos 6% e a taxa de juros a mesma. Ou seja, a taxa de juros real, ou seja, os juros descontados da inflação, ele vem crescendo no Brasil conforme a expectativa de inflação e a inflação efetiva vem caindo. E é isso uma das grandes questões que se coloca quando faz o debate sobre a taxa de juros elevada. Afinal de contas, nós estamos, de fato, não estamos mantendo a taxa de juros como o Banco Central fala. Conforme a inflação vai caindo, a gente, na verdade, vai ter um aumento da taxa de juros real. Aumento da taxa de juros real, na prática, você está tirando recursos do setor produtivo e transferindo para o setor financeiro em nosso país. Ou seja, mais uma vez, como você disse, um setor específico ganha muito e um setor, e a grande parte da economia, perde bastante com uma taxa de juros bastante alta. Agora, insisto, né, esse é um momento importante porque não é só uma disputa entre o governo federal e o Banco Central, é de certo modo uma disputa de narrativa, de compreensão dos marcos econômicos e de compreensão do atual momento que a economia vive, não só no Brasil, mas no mundo. E só para a gente deixar mais uma vez bem claro para quem nos acompanha, né, Fausto, o número que você deu de 600 bilhões de reais, ele é muito superior àquilo que o presidente Lula pediu, os 170 bilhões ou 180 milhões de recursos para poder iniciar o seu governo. E esse valor, 600 bilhões de reais, que é drenado diretamente para os cofres desses superbilionários, ele é muito maior também que o orçamento de diversas pastas, por exemplo, educação, moradia, sem falar até do Bolsa Família, né? Não, 600 bilhões, para você ter uma ideia, ele é maior do que a somatória de todo o orçamento da saúde e da educação. Na verdade, 600 bilhões é quase o dobro da somatória de saúde e educação. Ou seja, é a nossa segunda maior conta do orçamento público e que, de alguma forma, tem a ver, obviamente, com a taxa de juros e como ela vem, de certo modo, sendo transferida aqui no Brasil. É claro, né, Rafael, nós estamos falando aí de um processo de rodagem de dívida. O Brasil está o tempo todo, né, girando uma dívida interna, ou seja, ele está colocando título e tirando título cotidianamente. Agora, o que se discute pouco no nosso país é, afinal de contas, qual que é a taxa de juros real ali de equilíbrio, ou seja, que o governo consegue, de certo modo, rodar a sua dívida, e é isso que interessa de um lado, e de outro, que consegue fazer a economia crescer. Se discute muito pouco isso no Brasil, ou seja, qual é o perfil da dívida pública, a capacidade de pagamento do Brasil e, de certo modo, a confiança em quem investe na dívida pública. Quando a gente fala de taxa básica de juros, Rafael, nós estamos falando, de certo modo, de que o mercado, o chamado mercado, aí o que tanto se fala, está disposto a financiar a dívida com qual taxa? Eu acho que essa é uma discussão que se faz pouco no Brasil e se testa menos ainda, ou seja, de certo modo o governo vem mostrando que é possível, sim, o próprio governo Lula trocou o nosso perfil da dívida, e eu acho que esse é um caminho que a gente deve avançar mais para frente, que é, de certo modo, vocês trocando nossos papéis de dívidas atreladas à Selic para dívidas de longo prazo, com papéis de longo prazo. O debate da reestruturação da dívida interna brasileira é um debate que deveria ser feito, bastante importante, e a gente deveria caminhar para tentar encontrar o que nós chamamos aí de taxa de juros de equilíbrio, algo que o Banco Central simplesmente não discute, se fala muito pouco, e que na prática a gente fica aí ancorado neste debate sobre inflação, quando na verdade, o grande debate sobre as taxas de juros é o rolamento da dívida pública e quem, de certo modo, é beneficiado
com uma taxa de juros para além da própria taxa de juros de equilíbrio. Então a gente precisa fazer um debate e essa disputa que está acontecendo, neste ponto de vista, é bastante saudável, que permite que visões diferentes sobre a questão dos juros no Brasil sejam colocadas à mesa e explicitadas para o conjunto da população. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, muito obrigado, boa semana para nós, até a próxima. Bom dia de novo, Rafael, boa semana a todos, um grande abraço. Abraço, Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.